Vamos ler todos juntos? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vamos orar primeiro? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que está nos dando de estarmos na tua casa. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por todo o sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós, sustento que o Senhor tem dado a esta igreja para continuar a pregação do Evangelho. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue sustentando, continue suprindo as necessidades de cada um de nós aqui, Senhor. Neste momento, ó Pai, onde iremos analisar, a Deus, uma temática tão importante que encontramos na palavra do Senhor, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe. O Senhor direcione, ó Deus, os nossos pensamentos. O Senhor direcione, ó Pai, este estudo para que em tudo, ó Pai, só o Senhor venha a ser honrado e glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o texto traz para nós um momento, então, logo após a queda, onde você encontra o Senhor trazendo, então, a consequência da queda sobre o próprio trabalho. Você começa a observar isso a partir, então, do versículo de número 17. E é isso que nós vamos começar a falar, então, nesse trimestre. Nós vamos observar, então, à luz das Escrituras, ao longo de todas as lições, qual é a relação do cristão com o trabalho e como ele deve, então, agir, como é a relação da fé do cristão no seu ambiente de trabalho. Porque para muitas pessoas, até mencionei um pouco sobre isso no último domingo, há uma dicotomia, né? Elas acabam separando a vida secular com a vida sagrada, né? A vida religiosa, como se fosse possível, então, fazer esse tipo de separação. E então nós precisamos pensar sobre isso. Pensar sobre o trabalho para entender o que é o trabalho, o quanto ele afeta, né, a nossa espiritualidade. Ou melhor dizendo, quanto que a sua espiritualidade está afetando o seu trabalho, aquilo que você faz. Então nós vamos observar ao longo destas lições algumas questões como vocação. Nós vamos falar sobre a questão do trabalho do servo, do Senhor, conforme as Escrituras, ou seja, esta relação e como deve então o cristão se comportar. Hoje, para nós iniciarmos, nós vamos então entender primeiro o que é o trabalho ao longo da história. Nós vamos então analisar como a sociedade então ela vem construindo a ideia de trabalho para nós entendermos quais são as referências que nós temos hoje, ou que a sociedade tem hoje, para ela identificar a importância do trabalho e a maneira como ela se relaciona com ele. Então nós vamos começar este período na idade então antiga. Nós vamos observar como é que os gregos eles analisavam a questão do trabalho. Por quê? Porque isso interfere a maneira como muitas pessoas hoje ainda veem o trabalho. Às vezes você pode pensar, não, mas esse tempo, né, ele está muito distante de nós. Mas ainda existem raízes dele, então, desse conceito daquilo que eles tinham sobre o trabalho nas nossas mentes, muitas vezes. Para nós, então, entendermos um pouco sobre essa questão na visão grega, nós temos que entender, então, que para os gregos, na Idade Clássica, na Idade Antiga, nós temos aí uma divisão do trabalho em 3 setores, se nós podemos dizer assim. Aquilo que eles chamavam de labor, aquilo que eles chamavam de poiesis e aquilo que eles chamavam de praxis. Quando você então começa a analisar o labor, para o grego então esta ideia é a ideia do trabalho que não exige criatividade, que não exige intelecto. Então é o trabalho braçal. Era aquelas pessoas que iam ser levadas a trabalhar com a terra, era aquelas pessoas então que iriam fazer o trabalho que era considerado inferior. Isso na visão dos gregos, tá? Então esse trabalho era concedido aos escravos.
Os escravos eram aqueles, então, que se não estivessem falando a língua grega, se não estivessem falando a língua romana, os principais, ali eles, então, seriam considerados seus escravos quando, então, chegassem. Pessoas que trabalhavam de forma braçal. Então, veja, eles começam a classificar o trabalho com uma questão até social, tá? O labor para aqueles que são mais inferiores, e eles vão, então, subindo o nível, vamos dizer assim. Eles então pegam a segunda questão, que é a poiesis, que é a técnica da poesia, que é, na verdade, usar a criatividade, é o fazer. Tá? Então ali já não é mais apenas braçal, mas tem também a questão então do uso da criatividade. A palavra poiesis, da onde vai sair então poesia, né, que nós utilizamos hoje, e você vai pegar então toda a questão de artesanatos, qualquer coisa então que eles usassem para fazer tecidos, né, redes, tudo nesta área onde os artesãos vão se encaixar, ferreiros, você coloca então não no labor, mas você coloca no poiesis. Não são inferiores quanto aqueles que fazem um trabalho braçal, são um pouco acima. Até na visão grega, o próprio ato de você usar o artesanato como fonte de renda, ele era usado não como trabalho especificamente, mas mais como arte, tá? Então ele se separa dessa questão aí do labor, né, desse conceito. E o último nível, que era o nível superior, que aí você observa então que a elite grega, que então traz esse tipo de pensamento, é a praxis. A praxis, então, eram aqueles que não faziam o trabalho braçal, não ficavam só na criatividade, mas o intelecto, então, entrava com mais força. Você vê, então, que na visão grega, aqueles que tinham maior valor eram quem? Aqueles que usavam a mente, usavam o intelecto, ou seja, filósofos, você tem aí políticos, os mestres, os professores, aqueles que ensinavam, que usavam a mente. Então você tem aí aqueles que eram considerados melhores e aqueles que eram considerados piores. Então quando você pega esse tipo de divisão e você começa a observar isso, você precisa entender por que eles acham que uns são melhores do que os outros. Eles vêm então com uma ideia da mitologia grega, de onde brota então este labor, que é na questão da caixa de Pandora. Não sei se você já ouviu falar sobre este assunto. A caixa de Pandora, então, é dentro da mitologia grega, é a história, então, de que Pandora ganha um presente, uma caixa na qual ela não deveria abrir. E ela, pela sua curiosidade, ela abre aquela caixa, e dentro da mitologia grega, na hora que ela abre aquela caixa, todos os males do mundo brotam daquela caixa, da caixa de Pandora. Entre eles, o labor. Entre eles, então, este conceito do trabalho pesado. Por isso, na visão grega, o trabalho é uma coisa ruim. Trabalho, quando nós usamos, então, nesta visão, eu estou falando, então, deste labor, deste trabalho que é mais braçal, desse trabalho que é considerado até mesmo como tortura, porque só fazem aqueles que não usam o intelecto. Há uma diferença, então, nessa visão. Se você não é capaz de conceder algo para a sociedade com o seu intelecto, então você vai fazer o trabalho, então você vai agir como um escravo. Então vejam só que há uma diferença grande na questão social, porque eles entendiam que criar, né, com a mente era possível apenas aqueles então que não precisavam depender desse trabalho braçal. Você tem um conceito aí dentro da visão grega sobre o ócio, tá? Ou seja, aqueles que ficam ociosos, né? Hoje na nossa visão é quem não faz nada, né? Na verdade, a visão grega, ela traz primeiro o ócio, aquele que tem tempo para trabalhar o intelecto, para poder então construir algo, para poder então oferecer algo à sociedade. Se nós fôssemos pensar, né, dentro da visão grega, isso que nós estamos fazendo aqui agora seria o ócio, né? Você não está trabalhando de forma braçal, mas você está trabalhando aí o seu intelecto para você então crescer, né, para você poder oferecer algo à sociedade, na visão grega, tá? Então eles entendiam isso, aqueles que trabalhavam eram considerados inferiores e aqueles que ficavam no ócio, que é o tempo para trabalhar o intelecto, eles seriam então superiores a outras pessoas.
Como é que isso afeta a mim e a você hoje? Como é que esse tipo de visão chega até nós, né? Se você for observar essa classificação, você vê então hoje que muitas pessoas consideram alguns tipos de trabalho como inferiores. Existem pessoas então que pensam que um trabalho de uma faxineira, ele é pior, ele é inferior, ou ele não é tão digno quanto um trabalho de um mestre, de um professor de faculdade, de um médico. E nós precisamos então entender como é que nós olhamos o trabalho hoje. Porque existe algum trabalho que seja mais digno do que o outro? Nós precisamos então definir isso na nossa mente. Por quê? Porque isso vai afetar a forma como nós trabalhamos. Isso vai afetar a forma como eu exerço a minha espiritualidade no meu trabalho. Se eu sou capaz então de dividir, quando eu tiver um emprego de faxineiro, eu vou fazer de qualquer forma. É um emprego que não é digno. É uma coisa, então, que vai me considerar como inferior àquele que fez uma faculdade e agora é um médico. Vejam só como isso, então, interfere na nossa mente de alguma forma. Em outro ponto de vista, nós temos aí, então, o trabalho como algo ruim. Trabalho no conceito grego desse labor é mau, é ruim, é só para escravos. Então você encontra muitas pessoas hoje que têm esse tipo de visão, que acham que o trabalho é sempre ruim, que ele vai sempre trazer um mal para a nossa vida. E isso nós precisamos entender então conforme a visão bíblica para nós podermos viver o reino de Deus em todos os ambientes onde nós estivermos. Nós temos aqui pessoas com diversas formações, com diversas áreas de trabalho. E nós precisamos então entender que diante da palavra de Deus existe apenas um conceito para o trabalho. E esse conceito ele é definido então no capítulo 2 de Gênesis. Capítulo de número 2, a partir então do versículo de número 15 até o 19, ele mostra para nós esse conceito. Alguém pode ler para nós, por favor? Vejam só, então, aqui é interessante de ver que o texto, Gênesis 2, ele mostra Deus concedendo o trabalho ao homem. Ele tinha uma tarefa, ele tinha o trabalho de coordenar, de governar, de cultivar. Nós vemos, então, que este trabalho ele é concedido antes do texto base que nós acabamos de ler, que é Gênesis 3:19. Quando nós muitas vezes não entendemos o que aconteceu na queda e a consequência disso, nós logo concluímos que o trabalho ele é algo mau, é ruim. Porque o texto diz então, do suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, ou seja, você vai cansar até o seu último dia. Mas nós temos que lembrar que foi Deus quem concedeu o trabalho ao homem, antes mesmo da queda. E nós temos que tomar cuidado para que a visão de que o trabalho é mau, de que o trabalho é ruim em todos os aspectos, ele não esteja presente na nossa mente, porque senão eu e você vamos emprestar esta parte da ideia grega do trabalho e nós vamos sempre trabalhar ou sempre nos envolver em qualquer atividade e fazer aquilo sempre com desleixo, vamos fazer aquilo sempre de forma desanimada, nós não vamos conseguir entender
que aquele trabalho, sendo ele um trabalho honesto, ele foi concedido antes por Deus ao homem. Não que necessariamente ele não tenha dificuldades. Vai ter, né? Nós vemos aqui, já vamos entrar melhor nessa questão. Mas foi Deus quem concedeu o trabalho. Então nós precisamos olhar o quanto que isso afeta as nossas vidas. Quanto que nós caracterizamos um trabalho mais digno, um trabalho menos digno, né? E o quanto nós olhamos o trabalho de forma negativa, de forma geral. Quando você chega então na questão avançando no tempo, você chega na Idade Média, você tem uma mudança aí. Uma mudança na visão, mas não completamente ainda sobre o trabalho, porque nós temos então os períodos aí da patrística, da escolástica, onde a igreja então ela está formando os seus dogmas de forma institucional, ela está cada vez estudando mais, criando, né, as questões teológicas para definir então qual é o rumo da igreja, né? Então você observa que nesse tempo há muito estudo dos pais da igreja na questão teológica, então você começa a perceber que algo relacionado à religião começa a ganhar um espaço quando nós falamos de trabalho. Mas é nessa época então que você tem a principal divisão quando você fala de trabalho sagrado e quando você tem a questão do trabalho secular. Porque você tem então uma supervalorização daquele trabalho que é realizado pelos monges, pelos padres, né? Ou seja, você tem aí aquilo que é relacionado à igreja, algo muito bom, e aquilo que está fora disso, então, você recebe aí essa conotação do secular, que então acaba sendo algo negativo. Nós temos muitas pessoas que pensam assim hoje, né? Se você é missionário, você é pastor, você está num patamar acima diante de Deus, né? No seu trabalho que você está fazendo diante de Deus. Aí se você é um professor, você é qualquer outra profissão que não esteja envolvendo essa questão religiosa, você então faz um trabalho que é secular. Ao dividir então este pensamento, nessa dicotomia, né, de ideias, você vai entender então que, bom, se o meu trabalho é secular, então eu vou fazer esse trabalho do jeito que eu quiser. Eu não preciso fazer esse trabalho também com excelência. Eu posso então levar o trabalho, né, como diz, né, no popular, vou levar com a barriga, né, vou levar de qualquer jeito. Eu não preciso ser um bom médico, eu não preciso ser um bom professor, eu não preciso ser um bom comerciante, um bom administrador, porque eu não realizo um trabalho sagrado. Essa ideia, então, que brota na Idade Média, ela ainda é viva na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas da igreja pensam assim, né? E aí você encontra aí essa diferença grande que existe do crente na igreja e o crente na vida cotidiana dele, a rotina do dia a dia. Assim, nossa, mas a pessoa é tão diferente no trabalho dela com aquela pessoa que eu conheço na igreja, por que será? Porque ela tem essa ideia, essa divisão dentro da mente dela, de que lá é secular e aqui é sagrado. De que o que ela faz lá é secular, como se não fosse para Deus, como se não fosse honrar ou desonhar a Deus, e o que ela faz aqui, ou os serviços que ela faz de forma religiosa, né, isso seja mais sagrado do que aquilo que ela faz lá fora. E aí você encontra cristãos mundanos por aí. Cristãos que usam um palavreado que você sabe que não condiz com as escrituras, né? Posturas que não são agradáveis a Deus, né? Porque não tem problema, eu estou no secular. E nós temos que então entender que o trabalho, Gênesis 2:15 ao 19, foi dado por Deus. Então eu não posso criar esse tipo de divisão para que eu então veja o trabalho de uma forma completamente ruim e negativa. Porque apesar de não estarmos mais falando da questão da Idade Antiga, no grego, né, do pensamento grego, você pega a Idade Média ainda com resquícios de que o trabalho
é parcialmente bom, mas ainda não é para todo mundo. Você tem aí no período da Idade Média a divisão então de burguesia e o proletariado, ou seja, aqueles que eram os donos das empresas, os donos então, e aqueles que eram os trabalhadores, aqueles que ainda quase que considerados como uma espécie de escravos. Se você não tem o poder de comandar, você tem que oferecer o seu esforço para você então conseguir se sustentar. Então, na Idade Média, você tem essa ideia, né? Não só no início, na questão dos senhores feudais, com os camponeses e os servos, mas depois na burguesia proletariada, a mesma ideia, né? Aqueles que mandam e aqueles que obedecem, ou seja, aqueles que são patrões e aqueles que são os empregados. Quem trabalha é quase que considerado como um escravo, o escravo do seu esforço para você se sustentar. E quem não trabalha, que é na ideia, né, que você tem da Idade Média, é aquele que vai poder então desfrutar da vida, participar de festas, ou talvez aquele que vai guerrear. Não é trabalho daí. Então você observa o quanto que essa ideia ainda também está presente hoje. Quantas pessoas hoje que têm um sustento, talvez nasceram em uma família que tinha mais condições, né? Vamos olhar aí os filhos, adolescentes, jovens, que a ideia para eles de trabalho é algo desnecessário. Por quê? Porque trabalho é para quem precisa de sustento. Se eu tenho já o meu sustento, então eu posso viver sem trabalhar. Eu posso não fazer nada da vida. E aí você encontra aí, na mesma ideia, jovens e adolescentes que só querem festa, né? Só querem festa, querem ir para balada, querem sair com os amigos, querem viajar. Ou seja, só curtir a vida. Trabalhar não é necessário para essas pessoas. Mas veja bem, então, olhe para Gênesis 2, 15 ao 19. Quem concedeu o trabalho à humanidade? Foi Deus. Então nós precisamos pensar, existe possibilidade de alguém viver de forma digna, sem que ela tenha passado pelo trabalho, sem que ela tenha vivido isso? Porque o Senhor concedeu isso, né? E aí nós estamos falando aqui trabalho em várias áreas, em vários aspectos, né? De várias maneiras, né? Desde o médico professor até aquela pessoa que cuida dos lares, né? Está exercendo algo, não fica agora sim a palavra ócio como nós utilizamos, né? Não faz nada da vida, né? Não vou usar o vulgar aqui, né? O popular, mas é a pessoa que não quer fazer nada da vida, né? Acorda às 11 horas da manhã, né? Os pais fazem o almoço, os pais lá estão correndo no dia a dia, naquela rotina, né, que é uma loucura para todo mundo. Eles estão lá se preparando para sustentar a casa, sustentar os filhos, fazem o almoço, o filho acorda às 11 da manhã, vai lá, almoça, né, depois vai pensar no que ele vai fazer, arrumar a cama. Para que arrumar a cama? Isso aí não é trabalho para mim, eu quero viver só curtindo a vida, eu quero só aproveitar, porque a ideia dessa pessoa então é que ela não precisa, ela já tem o sustento, já tem quem banque ela, então não há essa necessidade. Isso está dentro da mente de muitas pessoas. E a maneira como nós enxergamos o trabalho é importante, porque não só pelo nosso serviço, independente da área, mas como nós ensinamos os outros. Como é que nós vamos passar para frente a ideia de trabalho? Porque lembre-se que trabalho envolve toda a sociedade. Então a maneira como você ou sua família entendem o trabalho vai afetar como que a igreja está se comportando dentro da sociedade. E nós precisamos então entender se existe essa divisão sagrado, secular, e se existe então esta visão aí da possibilidade, né, de viver aí nesse ócio, nessa vida sem se envolver em trabalho, porque trabalho é só para quem precisa de sustento. E aí você chega então numa época, alguém gostaria de comentar alguma questão? É que eu tenho às vezes costume de falar e não paro mais. Se alguém quiser, é só levantar a mão que eu interrompo aqui. Nós temos aí uma mudança então de períodos.
Você vai saindo Nós passamos então pela Idade Antiga, Idade Média, e você vai então nessa transição de Idade Média e Idade Moderna, você tem aí o Renascimento, a ideia então que você tem de pessoas que já têm um conceito diferente agora daquilo que é trabalho. Porque eles começam então a trazer alguns pensamentos, até na Idade Média você tem o surgimento de alguns nomes como Agostinho, como Tomás de Aquino. A produção de conteúdo para entender a vida cristã, ela começa a se tornar aí cada vez mais direta à vida prática, à vida cotidiana e ao trabalho. E você tem então uma ideia onde Deus, como eles começam a observar bastante a questão de criação, Deus se torna então para eles na ideia do artesão, grande artesão do universo. O que isso faz então com a mente das pessoas, dos cristãos deste período? Eles começam então a entender que o trabalho, mesmo o trabalho de um artesão, mesmo o trabalho, até um trabalho braçal, ele é um trabalho concedido por Deus, porque Deus é trabalhador, Ele criou todas as coisas, E continua fazendo isso, sustentando toda a sua criação. Então nós vemos aí uma mudança de pensamento. Isso é influência para a igreja em como ela serve ao Senhor no seu ambiente de trabalho, independente da profissão, independente da área que ela está. Você passa então nesse período, nós estamos aí para comemorar, dia 31 de outubro, como sempre recordamos, Reforma Protestante. Reforma Protestante veio então para resgatar a ideia bíblica de trabalho, porque Gênesis 2:15 a 19, lembre-se bem, Deus concedeu o trabalho ao homem antes da queda. E quando você tem então esta restauração do que é o trabalho, você entende então agora que o trabalho, ele não é fruto do pecado. Mas foi Deus quem concedeu o trabalho ao homem. O que é que isso faz então de diferença na vida do cristão? Veja, períodos e influências, faz com que as pessoas agora entendam que o trabalho que elas têm que fazer é um trabalho que vai honrar ao Senhor, porque em todas as áreas, sendo elas honestas, foram concedidas por Deus. Então você é um médico, um professor, um comerciante, todas essas áreas, elas são consideradas sagradas e devem ser feitas para a honra e glória do Senhor. Então veja que o trabalho, ele é bom. Mas você pode falar assim para mim, mas só se o seu trabalho for bom. Vai falar isso para a pessoa que trabalha como gari lá e fica lá no sol, tendo que coletar o lixo das residências. Para quem amarra o lixo certo, não rasga, não cai, não é maltratado. Tem fadigas, tem cansaço, sim. O texto traz isso para nós. O texto vem trazer aqui o suor do teu rosto, vai ter este esforço. O esforço, então, para nós podermos encontrar o nosso sustento, para nós podermos governar, cuidar, cultivar todas as coisas, então, que nós fazemos. O problema disso é que você vê hoje uma ideia de que o trabalho ele é melhor se te der uma condição melhor. Se você conseguir um trabalho que te dê um bom salário, você encontrou o melhor trabalho da sua vida. Isso é verdade ou não é para você? Tem problema em você conseguir ou buscar um trabalho que te dê uma melhor condição? Algumas pessoas acabam olhando então que o trabalho que a pessoa recebe menos, vamos pegar o trabalho de uma faxineira, não recebe como um médico, Obviamente, tem formações, Mas algumas pessoas olham para esse trabalho e falam assim, não, esse
esse trabalho ele é ruim, porque ele não te concede uma vida digna. Ele não te concede um status ao ponto de você então encontrar um padrão de vida que te torne então, deixe você confortável, não é? Isso na ideia de muitas pessoas. Só que nós temos que lembrar que aquela pessoa que ela vive, seja aí o gari, seja a pessoa que exerce um trabalho mais braçal, né? Ela pode ter uma vida digna, honesta, simples e honre a Deus tanto quanto um médico que tem um salário maior. Da mesma forma, nós temos o contrário. Muitos que têm salários altos e buscaram isso como objetivo maior da vida, né? Eu preciso encontrar uma fonte de renda que me faça ser rico, que me faça ter um conforto que eu imagino no padrão que eu criei na minha mente. Pessoas que buscavam a vida inteira por um emprego desta forma, um trabalho que trouxesse um melhor sustento, fazem isso de forma mal feita muitas vezes. Temos muitos médicos ruins. Não é só porque ele tem um salário melhor, ele honre mais a Deus do que a faxineira. Estou usando esse exemplo só, tá? Um gari. Nós temos aí muitas pessoas então que entendem o trabalho da forma como o Senhor concedeu. E por isso essas pessoas fazem o trabalho delas com excelência. Essa é a grande questão que nós precisamos pensar. Como é que nós vivemos a vida inteira olhando para o trabalho? E como é que nós exercemos hoje, cada um, as suas profissões, as áreas então que o Senhor permitiu nós estarmos? Muitas pessoas não entendem a ideia de vocação. Nós vamos falar isso em algumas lições mais à frente, para nós podermos então pensar no trabalho, para podermos entender, né, como é que você se comporta dentro daquilo que você faz ou daquilo que você fez ao longo de toda a sua vida. Porque nós temos que olhar para as Escrituras e ver então que foi o Senhor quem concedeu o privilégio de podermos trabalhar, de podermos servir, né, cada um em suas atividades. Porque veja então que o cristão que está trabalhando numa enfermaria, se ele faz o trabalho dele muito bem feito, se ele entende o conceito de trabalho não como algo extremamente ruim, não somente como um fardo para a sua vida, se ele entende o trabalho então como algo benéfico, e principalmente como um meio dele servir a Deus, ele vai mostrar ali o Evangelho através do serviço na enfermaria, do contato com os pacientes, do cuidado que ele tem em manusear os produtos, né, aquilo que ele utiliza, os remédios. Porque ele faz com excelência, não porque ele quer ser valorizado, mas ele faz com excelência porque ele entende que o trabalho vem de Deus. E, portanto, esse trabalho deve ser usado para glorificar a Deus. E muitas pessoas acabam fazendo, está cansativo demais, né? Chega aí no final de semana, já não aguenta mais, chega no começo da semana, já não aguenta mais também, porque o trabalho sempre é ruim, porque o trabalho sempre é um peso, e aí é aquela pessoa que você encontra já na segunda-feira, com aquela cara de tristeza, a mesma cara de tristeza que você vai encontrar essa pessoa lá, olhando no relógio, na sexta-feira, às 4h30, ela já fala assim, poxa vida, não acaba logo essa semana. Não é? Tem pessoas assim? Não aguentam mais trabalhar. É sempre um fardo, é sempre ruim, é sempre algo negativo. Pessoas que não têm o conceito bíblico do que é o trabalho, que foi o Senhor, então, quem concedeu.
Você trabalha para quê? Dependendo de como você responde essa pergunta, você entende em qual dessas ideias você se encaixa. Qual é a influência que você tem na sua mente com relação ao trabalho? Se você trabalha por sustento, na hora então que você chegar num patamar da sua vida, né, você vai viver ou vai ensinar as pessoas que elas não precisam de trabalho. O trabalho torna o homem digno. É onde nós amadurecemos também na nossa fé, onde nós exercemos a nossa cidadania, onde nós influenciamos a sociedade. Na visão de Calvino, nós temos este conceito de que a sociedade ela pode ser também reformada. Como? Através do seu trabalho. Através do que você faz no dia a dia. Fazendo isso da melhor forma possível, né? Como é que você enxerga o trabalho? Como é que você fala para as pessoas sobre o trabalho? Você fala assim, não, mas fulano, não vai trabalhar de caixa na Cofesa, por favor. Porque não é digno. Será que não é digno? Nós temos que pensar nisso. Às vezes isso está lá no nosso subconsciente, no nosso coração, né? A ideia de que não, tem que ser um trabalho que ganhe bastante. Tem que ser um trabalho que você possa ficar tranquilo. Não vai ser artista, né? Vai trabalhar com artes plásticas, isso daí vai demorar muito para você ganhar dinheiro. Ou algum trabalho aí. Não vai ser faxineiro, não. Porque isso aí não é digno. E nós precisamos então entender qual é o conceito que nós temos na nossa mente, né? Porque isso vai influenciar a maneira como nós vivemos e a maneira como nós incentivamos as pessoas a viver. Se vamos então viver para a glória de Deus, independe da área, depende da idade, independe de qualquer condição que nós temos. Se você é uma pessoa que teve a vida inteira um trabalho mais simples, que você era mais braçal, ou que você ainda tem um trabalho desta forma e a sua renda não era tão alta assim para considerar um status conforme a sociedade enxerga e glorificou a Deus ao longo da vida inteira, você estava no caminho certo. A mesma coisa aquele que ao longo da vida inteira conseguiu alcançar pelas condições uma outra profissão que desse a ele condições diferentes, né? Talvez um conforto maior, mas ele fez isso a vida inteira para a glória de Deus, ou está fazendo, é o caminho correto. Diferente de muitos que estão fazendo, vão fazer de qualquer jeito. Isso é o mundo quem faz. É o mundo que pensa dessa forma, né? Vão fazer de qualquer maneira, né? Não importa o que a pessoa vai pensar, o que o chefe vai pensar, o que os colegas de trabalho vão pensar, o que é que o paciente vai pensar. Não importa. Porque em tudo isso, nós estamos servindo ao nosso Senhor. Irmãos, então nós precisamos concluir algumas questões. Creio que a nossa lição ela era muito mais teórica, né? Para nós podermos trabalhar. Talvez a gente encerre até um pouco mais cedo a nossa lição por conta disso. E nós vemos então que existem essas questões, né, sobre o trabalho que nós precisamos então definir na nossa mente. Para você existe o trabalho secular e o trabalho sagrado? Ou para você é apenas meio de você servir a Deus? Para você o trabalho é apenas algo mal? Ou existe aí a ação de Deus naquilo que você está fazendo? Apesar das dificuldades, apesar das fadigas, né? Apesar do suor, como o texto vem trazer para nós, né? Por isso nós precisamos pensar então como que alguém pode melhorar a sua forma de trabalho. Como é que essa pessoa pode então mudar o seu jeito de fazer aquilo que ela faz, para que ela possa então honrar ao Senhor, para que ela possa glorificar a Deus em todos os momentos, em todos os aspectos da sua vida. Irmãos, que Deus
nos abençoe para nós, então, podemos servir ao nosso Senhor da forma, então, como nós entendemos que é bíblica, da forma, então, que honra ao Senhor, pois Deus, então, criou o trabalho. O Senhor, então, quem traz este privilégio de, em diversas áreas da sociedade, nós podemos, então, servi-lo para que Ele mesmo possa ser honrado e ser glorificado. Irmãos, alguém gostaria de comentar alguma questão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Até incentivar a coisas ilícitas, né? Pecado aí. Uhum. Sim. Uhum.
são conceitos que nós temos que resgatar, né? Quanto que nós perdemos essa visão, né? Olhando nós, igreja no geral, quanto nós perdemos essa ideia de vida mesmo, a vida cristã em todos os aspectos, né? Inclusive dentro do nosso trabalho, né? Por conta disso, nós precisamos falar em alguns momentos, né, como que a pessoa tem que se comportar dentro da família, como que a pessoa tem que se comportar dentro do trabalho, como que a pessoa tem que se comportar. Por quê? Porque nós perdemos essa visão, né? Nós deixamos de olhar as Escrituras como regra de fé para direcionar a nossa vida em todos os aspectos, né? E aí você vai encontrar sempre cristãos que não entendem, né? Mas não, eu não faço um trabalho, né? Talvez olhando a maior parte das pessoas, um trabalho espiritual, né? Religioso, sagrado. Então eu não tenho como fazer isso da melhor forma, não tem como honrar a Deus. Não, você honra a Deus em todas as coisas, né? Você tem que fazer isso como se fosse para o Senhor, como diz as Escrituras, né? Independente daquilo que você faz, desde que, claro, seja algo lícito, né? Seja algo honesto aí que você possa, então, honrar ao Senhor. Mas alguém gostaria de comentar alguma questão? Sim. Mas vai ter sustento. Sim. Sim, verdade. Bem colocado, Thiago. Mas alguém quer comentar mais alguma questão, irmãos? Convidar todos a se colocarem em pé, então, para nós orarmos, encerrando a nossa lição. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, a Deus, como foi dito agora, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Misericórdia esta, ó Pai, que nos permite servir ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que esteja nos dando entendimento pela Tua palavra, para nós podermos viver em todas as áreas, de forma que o Senhor venha a ser glorificado, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Deus, que eu peço ao Senhor que venha restaurar a Tua igreja, reformar, ó Deus, o nosso coração pela Tua palavra, para nós podermos a cada dia entendermos mais como honrar ao Senhor naquilo que nós fazemos, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe os irmãos, as irmãs que estão aqui presentes, cada um na sua rotina, aqueles, ó Deus, que estão no meio de um escritório, que estão numa escola, aqueles que estão, ó Deus, numa enfermaria, aqueles que estão nas ruas, ó Pai, trabalhando. Deus, cada um, ó Deus, nos seus lares, que isso esteja, ó Pai, os abençoando e usando cada um destes servos e servas do Senhor, para levar a Deus o Teu Evangelho, para mostrar às pessoas a verdade do Senhor, para mostrar a Deus a transformação que o Senhor fez neles, para que assim os outros os vejam, Deus, como modelos, ó Pai. Que assim, ó Pai, o Senhor abra as portas para que a Tua igreja pregue o Evangelho, gere relacionamentos com as outras pessoas de confiança, saudáveis, para que eles possam, ó Deus, levar outros a Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor, a Deus, pelo sustento, agradecemos ao Senhor pela
graça e misericórdia, porque é assim, ó Deus, que nós podemos continuar honrando ao Senhor, ó Deus. É graças ao Senhor, graças àquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus se ofereceu por nós na cruz de forma voluntária. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, pedindo ao Senhor, ó Pai, que nos conduza em paz e segurança aos nossos lares, e que o Senhor, ó Deus, continue abençoando nesta data o nosso país, em meio às eleições que estão ocorrendo. Que o Senhor continue, ó Deus, conduzindo a tua igreja para agir de forma consciente, para que possa, Deus, também assim honrar ao Senhor, ó Pai. Peço a Deus que o Senhor nos abençoe e nos traga a paz, para podermos descansar em Ti, ó Deus, independente do resultado das eleições que nós teremos no final deste dia, Senhor. Pois nós temos a plena certeza, a convicção pela Tua palavra, de que o Senhor é soberano e continuará conduzindo este país, conduzindo as nossas vidas, e que em tudo, ó Pai, o Senhor está cuidando, o Senhor está sustentando, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, podem se sentar.